Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Em continuidade ao primeiro encontro estadual do Poder Judiciário de Rondônia com o setor aéreo, damos início à mesa de reflexão Diálogos, Justiça e Aviação. Para compor a mesa de debate, nós temos a excelentíssima juíza de Direito, Eni Carla Yamamoto Roque, professora da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, Emeron, mediadora deste evento e deste ato também representando a coordenação do Núcleo Pedagógico de Cacoal. O senhor presidente da subseção Cacoal da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, Jorge Nunes de Almeida Neto. O senhor coordenador do curso de Direito da Unesc Cacoal, Thiago Barison de Almeida de Melo Oliveira, e os ex-alunos da especialização em Direito para a carreira da magistratura Emeron e também advogados, Aline Tâmara Silva Souza Henrique, Crisdane Micaele Silva Favalessa Souza, Maicon Simoneto e Miguel Antônio Paes de Barros Filho. Com a palavra, a juíza de Direito, Eni Carla Yamamoto Roque. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Com muita honra que estou aqui nessa mesa, juntamente com os meus ex-alunos da primeira turma da Emeron do Núcleo de Cacoal, que nas aulas eu sempre usava essa metodologia, né? Nós apresentávamos um caso concreto e discutíamos os temas jurídicos que envolviam o caso. E aqui nós faremos isso relembrando um pouco as nossas aulas. Obrigada também pela presença do Dr. Diógenes, representante aqui da subseção de Cacoal, sempre nosso parceiro do judiciário, e o Dr. Tiago, aqui também advogado, né? Mas agora representando aqui a vida acadêmica e pela acolhida da Unesc aqui, da Escola da Magistratura, não só com todo o suporte, mas também nos acolhendo neste evento. Bom, eu fui uma das painelistas, né, dos diálogos de aviação, e então acho que eu já falei bastante. Eu vou aproveitar esse tempo para ouvir aqui, porque tudo que eu ouvi eu aprendi muito, sempre foram apresentadas novas ideias, novas visões, né? Então, eu gostaria muito de ouvir, já, sem delongas, já vou passar a palavra, primeiramente, ao Dr. Diógenes. Obrigado, Excelência. Queria, em seu nome, cumprimentar todos os componentes da mesa, as autoridades que foram já nominados, colegas advogados, enfim. Parabenizar também a Emeron, né? A Emeron, pela iniciativa, o Tribunal de Justiça. Eu acho que debate de temas tão específicos, assim como a gente assistiu, por exemplo, na judicialização da saúde, trouxe reflexos e um aprimoramento maior do judiciário, dos operadores do direito. A gente vê o reflexo, eu tenho certeza que os debates travados nessa tarde também terão reflexos positivos para o aprimoramento da prestação jurisdicional. Queria fazer algumas ponderações, nem tanto questionamentos, mas até eu acho que foi dito por alguns da judicialização, foi trazendo números de Rondônia, até por curiosidade, um pouco antes de vir aqui, eu olhei os números de Cacoal, especificamente da Azul, que é a única empresa aérea que nos atende aqui, e eu observei que no ano de 2020 nós tivemos no PJE 558, se eu não me engano, demandas, 2020, 521 ações contra a Azul e 2021, 559. Isso considerando que 2020 e 2021 a Azul não operou aqui, né? Então são números bastante elevados. Nós vimos, só que apesar de, em Cacoal, só de Cacoal, fora outras empresas aéreas. Então, apesar de se considerar, fizeram algumas ponderações, alguns representantes das empresas aéreas, como se estivesse havendo até algo desrazoado, né, deu a entender, mas não foi considerado algo que eu até vi na sua explanação, a doutora chegou a sinalizar questões da Amazônia, né, na slide colocou as particularidades da nossa região. Nós tínhamos aqui voos cancelados, muitos tiveram essa experiência, eu cheguei a vir 3 vezes para cá, então a gente tem algumas particularidades, sim, que conduzem a essa judicialização, né? Eu, particularmente, também entendo e pude participar de muitos, com o Dr. Miguel, de muitos mutirões de DPVAT, e eu tenho, até foi dito pela doutora Inês, ela é entusiasta pelo que eu vi dos mutirões, mas o que nós observamos, doutor Miguel, acho que tem vários interesses e advogados de ambos os lados, vários advogados ali exercendo seu papel e ganhando seu dinheiro.
mas e levando à justiça também. Então, mas a gente observou, Excelência, que às vezes algumas medidas elas incentivam o ajuizamento de demanda. E eu observei que já na abertura do evento, o que foi falado como principal objetivo do evento era reduzir a litigiosidade e aí trazer as partes para alguma reflexão. E a reflexão que eu faço também, que eu trago a todos, é a conduta, a forma como se conduz, principalmente a questão dos acordos, os mutirões e a padronização. Um advogado, um representante jurídico da Latam, falou do uso de ferramentas, certamente ele está falando da jurimetria. A gente tem utilizado hoje muitas ferramentas de jurimetria para estabelecer propostas de acordo. Então, eu sei quanto que o magistrado daquela vara, daquela comarca tem condenado em média, e clique em 1 milésimo de segundo já lhe dá essa informação, percentual de condenação, quem é o advogado mais retira, a gente tem esse tipo de ferramenta lá no escritório também. E aí eu tenho um custo que é operar naquela cidade, né? Então, só que às vezes você acaba fazendo de uma forma, e aí talvez até seja uma forma de questionamento, né? Se a padronização e o tabelamento, aí pelo judiciário, das indenizações, assim como a padronização na forma de oferta de propostas de acordo, elas dando às vezes soluções para casos de menor gravidade, um tratamento e uma condenação ou uma proposta de acordo igual a casos de menor gravidade, se isso não fomentaria o ajuizamento de demandas, que é o que nós assistimos no caso do mutirão. Quando veio um novo departamento jurídico e falou assim, a partir de hoje não fazemos mutirão. O judiciário, eu participei de reuniões em Porto Velho, com todos eu representava um dos escritórios, com todos os juízes de Porto Velho, que eles queriam que retomasse. A gente sabe que desafoga, gera estatística, gera números e a gente resolve um monte de demandas. Só que o que a gente observou quando veio essa política dura de acabar os seus processos? Porque deixou de ser algo extremamente viável, porque estava se tabelando em situações graves, não estava tendo um tratamento justo em detrimento de outras significantes. Então, se eu padronizo proposta de acordo, de voucher ou de condenação de honorários, será que eu não estou fomentando a judicialização? Será que eu não estou também me distanciando, tipo, 2 minutinhos, do ideal de justiça? Na medida que eu tenho um caso de uma filha que fica esperando horas, como foi dito também aqui, tem um caso de doutora, e às vezes tem a mesma tabela da pessoa que atrasou em poucas horas no aeroporto e chegou lá e a proposta de voucher foi o mesmo do que teve um constrangimento. Então, acho que e aí volto ao que foi dito na abertura, o objetivo do evento é reduzir a litigiosidade. Então, acho que todos os atores, nós advogados, primeiro juiz da causa, as empresas de transporte aéreo e o judiciário também tem que fazer uma análise adequada, não a métodos com robôs, com jurimetria, né, do caso, para que a gente consiga esse objetivo. Então é mais uma reflexão, talvez esse questionamento sobre a padronização, sobre um fator que contribui para a judicialização. Essa é a minha contribuição, parabenizo mais uma vez a todos pelo excelente evento. Obrigada, doutor Diógenes. Com certeza essa questão será levada. Eu espero que seja respondida lá na mesa, porque eu fiquei interessada em como isso será respondido. Muito interessante. Passo a palavra agora, então, ao doutor Tiago. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu acompanho essa mesa aqui, com o excelentíssimo doutor Emílio Roque, doutor Diógenes, professor Miguel e meus colegas, e, enfim, também com os acadêmicos e ex-acadêmicos que estão aqui prestigiando o nosso evento. Inicialmente, eu queria dizer que é uma honra, por parte da Unesp, nós recebemos esse evento, temos a oportunidade de aproximarmos tanto o ambiente acadêmico, do judiciário, como também da advocacia, notadamente nessa área da aviação civil, que tem, como foi falado, uma crescente litigiosidade, uma série de motivos que o Dr. Diógenes também já evidentemente apontou. E, da minha parte, eu falo um pouco também como advogado. Né? A gente, apesar de não, eu, pelo menos, apesar de não atuar no escritório de grande porte, a gente tem algumas experiências, inclusive, com relação à construção das decisões judiciais, a partir justamente, como o doutor
brilhantemente falou, a partir do que é alegado pelas partes e o que a lei efetivamente garante, né, em termos de direito. E, de fato, a questão da padronização, o uso de algoritmo para tratar de situações específicas aqui de Rondônia e do norte brasileiro como um todo, acaba gerando uma desassociação, né? Porque efetivamente nós somos um ponto fora da curva, vocês até no mapa, né? A ideia é que não há como tratar a questão da litigiosidade da aviação civil aqui em Rondônia como se trata, por exemplo, dos grandes centros urbanos. Nós temos situações específicas e, como cidadãos brasileiros, nós temos direito a uma efetiva prestação jurisdicional e da proteção do nosso direito. Tá? E assim, vendo a apresentação do Dr. Emílio, também do Dr. Elson, também do Dr. Aldazer, que infelizmente já está em Porto Velho, mas ele foi uma excelente estada aqui como magistrado na segunda vara civil. Eu só sinto orgulho, na verdade, de ser um residente de Itaúna aqui em Cacoal e ter essa prestação judicial de qualidade. Porque quando a gente ouve efetivamente o magistrado falar da realidade social local, a gente percebe que a justiça está fazendo o seu trabalho. Né? Enfim, eu devolvo a palavra, sem mais delongas, muito obrigado pela oportunidade e voltem sempre aqui, estamos sempre de portas abertas. Obrigada, doutor Tiago. Essa diferença, essa peculiaridade realmente da região, acho que também tem que ser levada e também gostaria de ouvi-los. Vamos ver se a gente é agraciado com a resposta lá pela nossa mesa de reflexão. Agora vamos iniciar com os egressos da Imeron, né? O pessoal aí que é da turma de 2022, os demais componentes todos, são alunos da primeira turma da Imeron, do núcleo aqui de Cacoal, e nós vamos começar ouvindo o Miguel, doutor Miguel. Obrigado, boa noite a todos, boa noite aos alunos, à mesa também. Acompanhamos aqui mais cedo diversos painéis, ouvimos juízes, ouvimos desembargadores, ouvimos advogados também das grandes companhias e ouvimos a representante da OAB também. E eu fico muito feliz aqui de ouvir do Dr. Jorge a preocupação dele em levantar esses dados, viu, doutor? E também defender o lado do advogado, porque assim, a gente tenta entender o porquê de 500 ações aqui em Cacoal. Será que esse serviço ele está sendo prestado com qualidade? Quantas dessas ações efetivamente elas foram improcedentes? Quantas teve litigância de má-fé? Então a gente percebe que o Poder Judiciário ele também tem mecanismos efetivos para coibir eventualmente ações predatórias, mas muitas das vezes a gente percebe que quando há um abrandamento das penas, das condenações, as companhias aéreas, infelizmente, elas se sentem confortáveis em não fazer um acordo que seja justo aos consumidores. Percebi aqui também muito incentivo por parte das companhias aéreas em tentar levar esses casos para resoluções amigáveis dentro de canais regulados por eles próprios. Contudo, a gente entende, eu também aqui como advogado, em que muitas vezes quando a gente está passando por aquela situação, a gente não tem a clareza dos nossos direitos, não é mesmo? A gente não sabe qual que é o direito nosso. Às vezes a gente só está querendo chegar até um lugar, muitas vezes a gente faz viagem a passeio, viagem a trabalho, alguma questão acadêmica, a gente não quer, a gente nem sabe que tipo de acordo que a gente poderia fazer. Então aí eu vejo a necessidade e a importância, não necessariamente de ser ajuizado uma ação, mas de você estar acompanhado por um advogado no momento de você efetivamente resolver essa situação com a empresa aérea. Então, assim, deu alimentação, deu um voucher, deu isso e aquilo, só que, assim, muitas vezes aquele não é o momento apropriado, a pessoa está vulnerável, muitas vezes, para tomar qualquer tipo de decisão racional. Daí da importância de a gente trazer um advogado ou de um representante para poder realmente avaliar a situação como alguém de fora.
Dito isso, eu trago essa questão até para o nosso representante de Porto Velho, Dr. Márcio Nogueira, de quais são as atitudes ou de quais são as providências que ele está tomando para que realmente os advogados eles participem. Inclusive, eu digo aqui que eu fiquei muito feliz em ver que a OAB solicitou a participação no evento de hoje, tá? E também das atitudes que a OAB vem tomando nos últimos anos, como o caso da Energisa também, em que houve também um pedido para que os advogados acompanhassem esses acordos. Então, assim, de uma forma geral, eu acho que esse é o melhor ambiente para a gente discutir isso, que é numa academia, trazendo teses científicas, escutando todas as partes, e que a gente possa refletir mais se também esse aumento de demandas não é uma má prestação de serviços, se esse aumento de demandas talvez também não é uma forma de a companhia aérea ganhar um tempo, de a companhia aérea não fazer um acordo extrajudicial efetivo, e se esses consumidores eles estão procurando o poder judiciário porque eles não se sentiram acolhidos pela companhia aérea. Quando a gente se sente acolhido, quando a gente tem uma demanda reprimida e que é solucionada, a gente não procura o poder judiciário. A gente só procura o juiz para pacificar um conflito social quando a gente sente que o nosso direito está sendo violado. E aí que eu penso, mais uma vez, reitero da importância de um advogado acompanhar os atos e acompanhar essas tratativas com as empresas aéreas, que, como a gente viu, dispõem de ótimos advogados e de ótimas bancas de advocacia para trazer diversas teses, né? Mas que muitas vezes a gente percebe que o consumidor, na prática, sem um advogado, ele acaba ficando vulnerável, né? Seriam essas ponderações, professor Emílio. Obrigada, doutor Miguel. As suas perguntas já foram anotadas e vamos torcer também para que sejam respondidas lá. Nossa, só perguntas interessantes, hein? Vamos passar agora, então, para a Aline. Obrigada, doutor Emi. Boa noite a todos. Eu quero também cumprimentar a doutora Emi, cumprimento o doutor Diógenes, doutor Tiago e os demais companheiros aqui de painel. Quero dizer que é sempre uma honra estar com vocês e uma satisfação imensa. Como diz o filósofo René Descartes, o bom discurso é aquele que provoca no ouvinte a possibilidade de não fazer novas perguntas, mas sim questionar aquelas que já foram expostas. Aqui, né, já tivemos aí uma reflexão pelo doutor Diógenes, pelo doutor Tiago, doutor Miguel, e eu também gostaria de retornar, de voltar ao tema que já foi tratado no terceiro painel, que versa acerca das resoluções consensuais de conflito, né? E assim, o doutor Elson comentou que hoje tem mais aí de 10 canais, né, extrajudiciais de atendimento ao consumidor. No entanto, como bem pontuou o doutor Diógenes, essas ações estão crescendo cada vez mais. Eu fiz, também realizei a mesma pesquisa, mas de ordem estadual. E eu consegui aí a informação junto ao PJE que em 2022, até agora, nós já temos aí 5.719 ações, né? Então, assim, o que nós precisamos voltar os nossos olhos, e o que eu vejo que precisamos provocar ainda mais esse tipo de discussão, no sentido de que quais prevenções estão sendo efetivamente tomadas, né? Porque, muito embora haja aí os canais, né, de resolução extrajudiciais de conflito, o grande problema não está na falta de canal, e sim, né, eventualmente, talvez,
na questão, de fato, aí da prevenção. Por quê? Porque muitas das vezes, talvez, né, as empresas podem entender que talvez solucionar o problema trará maior, né, gastos e ônus e assim, enfim, gerar aí uma litigiosidade, né, absurda. Então, é essa a minha cooperação, né, e eu quero trazer essa reflexão. Quais as prevenções estão sendo tomadas para que o consumidor, né, ao estar ali diante de um dissabor enfrentado, o que pode ser feito, né, e com isso afastar a litigiosidade. Agradeço a oportunidade, essa é a minha contribuição. Obrigada, doutora Aline. Vamos ver se essa pergunta é respondida ali, né, pelo membro da mesa de reflexão, componente das empresas aéreas, né, da aviação. Passo a palavra agora ao doutor Michael. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora juíza de direito, doutora Amy Carmen Roque, e agradecer pelo convite para compor a mesa. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Jorge Nunes de Almeida, doutor Tiago, e aos demais colegas aqui presentes. Como o nosso tempo está um pouquinho escasso, eu já recebi uma mensagem aqui que eu não ia alugar muito, eu vou direto à minha pergunta, à minha indagação. Ela é referente ao painel número 3. No decorrer da palestra, foi mencionada a necessidade de implantação de mecanismos alternativos para a resolução de conflitos de forma consensual, como, por exemplo, um saque voltado à resolução de eventuais litígios. Eu fiz duas perguntas referente à situação. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência, seja remetida a Vossa Excelência, sobre a necessidade de um acompanhamento do consumidor por um advogado que possua o conhecimento técnico necessário para que o cliente seja induzido, para que o cliente não seja induzido pela companhia aérea a aceitar um acordo desproporcional aos direitos que possui. A outra questão seria com relação a essa medida SAC, esse SAC que foi proposto, no painel 3, se ela não estaria suprida com a implantação da audiência de conciliação prévia prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil. Seriam essas as minhas explanações. Estou ficando feliz de estar aqui e de não estar lá, ter que responder todas essas perguntas. Para finalizar, com chave de ouro, doutora Cristiane. Boa noite, professora. Boa noite, Diógenes, professor Tiago, os meus colegas, a Aline, Miguel e o Maio. Cumprimento também os demais colegas que estão aqui. O nosso tempo também está bem curtinho, continuando nas questões. Foi levantado vários pontos e me trouxe algumas indagações. Tipo, eximir a responsabilidade das companhias aéreas e que, em relação ao mau tempo e às vezes até fatos ocasionados por terceiro, senão não faria com que as companhias aéreas não investissem menos em aeronaves com altas tecnologias e até existir aeroporto mais qualificado. Exemplo disso foi a exigência que a própria companhia Azul solicitou na pandemia, no aeroporto de Cacoal e Vilhena. Então, eximir essa responsabilidade não causaria um prejuízo um pouco maior aos consumidores, ou seja, nós estamos aqui. Sendo assim, a minha indagação seria: entende que a força maior não se enquadraria em um risco de negócio? Outro ponto para se levantar também se houver uma maior capacitação dos atendentes das companhias aéreas no momento dos litígios, dos problemas que é ocasionado diariamente, não evitaria esses litígios judiciais. Esses são os pontos que eu trouxe na negação do meio dos painéis apresentados no dia de hoje. Olha, só pergunta difícil, hein? Eu acho que essa mesa de reflexão lá em Porto Velho vai ter trabalho. Nós já precisamos encerrar, Nelma, ou ainda podemos
Já estamos encerrando? Agora vamos entregar os certificados, então. Não saiam daí, todas essas perguntas nós estamos repassando para a mesa de reflexão lá em Porto Velho, composta pelo desembargador Raduan, pelo juiz Edenir, pelo brigadeiro Dr. Luiz Ricardo e também pelo presidente o presidente da OAB, o Dr. Márcio. Então, essas perguntas serão levadas para eles e eu estou muito ansiosa pelas respostas. E daqui a pouco vai ser passado aqui no telão.